comum, comunicar, da ciência. Então aqui é o ato em que eu informo sobre a realização de um ato processual. Essa comunicação, que são atos de comunicação processual: citação, intimação e notificação. Citação, intimação e notificação. Atos de comunicação processual: citação, intimação e notificação. É o ato pelo qual se dá ciência à parte daquele ato processual que está sendo realizado. São atos de comunicação que são feitos pelo escrivão e algumas vezes são feitos pelo oficial de justiça. Citação, intimação e notificação. Nós vamos falar mais sobre citação, intimação e notificação na segunda parte dessa aula. Bom, formas dos atos processuais. Eu posso ter atos solenes e não solenes. Como o próprio nome diz, os atos solenes são aqueles para os quais a lei prevê uma determinada forma como condição de validade. Vocês sabem perfeitamente que se eu falo de ato com uma formalidade legal, eu estou falando de devido processo legal. Então, normalmente, o juiz vai ouvir quem? Vai ouvir a vítima, primeiramente. Devidamente arrolada, a vítima. Depois, ele vai ouvir as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu, depois ele vai abrir para pedido de diligências, depois ele vai abrir para a manifestação do autor, depois a manifestação do réu e, finalmente, para a sentença. Isso o que é? É o devido processo legal, a solenidade, a formalidade que ele tem que cumprir na hora da prática do ato processual. E eu também tenho atos não solenes, que são os atos que são praticados de forma livre, ou seja, que podem ser praticados independentemente de qualquer solenidade e que se provam por qualquer dos meios de convencimento admitidos em direito. Nós já falamos isso na aula passada e vamos retornar a esse assunto agora, dizendo que existe um princípio da instrumentalidade das formas. Esse princípio evita a nulidade do ato processual se ele, mesmo praticado de forma diferente, atinge o seu objetivo. O princípio da instrumentalidade diz que um ato processual, mesmo praticado de forma diferente, que atinge o seu objetivo, ele terá validade. Princípio da instrumentalidade das formas. Bom, vamos agora falar da publicidade dos atos processuais. O princípio da publicidade dos atos processuais diz que, em geral, os atos processuais são públicos, mas eu tenho processos em que correm em segredo de justiça. Alguém poderia me dar um exemplo de alguns processos que correm em segredo de justiça? Não, vamos dar um exemplo de processo civil. Vamos lá. Causas de direito de família, divórcio, o que mais? Investigação de paternidade, separação judicial, o que mais? Né? Se tiver alguma causa relacionada a interesse de menor de 18 anos, né? Que mais? Claro que se eu falasse no âmbito criminal, eu diria, por exemplo, os processos de crimes sexuais, como estupro, né? Eles não correm segredo de justiça. Quando eu digo que, em geral, eles são públicos, significa que qualquer um de nós pode ir lá e assistir uma audiência e que não haja segredo de justiça. Vocês concordam? Agora, quando a audiência tramita em segredo de justiça, aí eu não posso assistir e ela não será pública, tá? Tempo e lugar dos atos processuais. Regra: os atos realizam-se na sede do juízo das 6 às 20 horas, nos dias úteis. Atenção!
Muita gente erra na prova da OAB porque pensa que os atos processuais só podem ser praticados no horário de expediente de 8 às 12. Erra porque, na verdade, 6 horas da manhã, se o oficial de justiça for na tua casa e quiser te citar, ele poderá fazê-lo. É isso mesmo que eu falei. 6 horas da manhã. Sempre às 6 horas da manhã. O oficial de justiça chega lá e quer fazer a citação. Pode ou não pode? Pode fazer. Professor, quer dizer que o oficial de justiça pode fazer a minha citação até às 19 horas, 19h30? Pode. Ainda tem mais. Serão concluídos depois das 20 horas os atos iniciados antes. Então, por exemplo, o oficial de justiça estava fazendo ali um despejo. O despejo atrasou, né? Vocês devem ter visto várias situações de despejo, inclusive uma cena trágica lá na Espanha da mulher, coitada, sendo despejada na rua com o filho, né? Deve ser complicado aquilo, mas acontece, né? Cenas de despejo após as 20 horas, então eu vou concluir o ato de despejo, eu vou concluir o ato de penhora. Por exemplo, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Nós falamos ainda agora na reintegração de posse. O oficial de justiça foi lá para você ser reintegrada na tua propriedade. O cara resistiu até que chegou às 20 horas. O oficial disse, não, para tudo, porque pelo Código de Processo Civil a gente pode praticar o ato processual até às 20 horas. Não, eu vou terminar aquela reintegração de posse, porque o adiamento pode prejudicar a diligência e causar grave dano. A citação e a penhora, em casos excepcionais, poderão realizar-se em domingos e feriados ou nos dias úteis fora do horário estabelecido. Professor Franklin, quer dizer que eu posso ser citado em pleno domingo? Pode. Mas domingo é dia de descanso? Pode. Professor, então quer dizer que eu posso, como parte, pedir para que o oficial de justiça faça a citação daquela pessoa, a intimação daquela parte, daquela testemunha, fora do horário de expediente? Claro que se no horário de expediente ele for lá, ela está trabalhando. Então a única forma dela ser intimada é eu tentar fazer essa intimação fora do horário de expediente. Daí porque eu posso fazer aquela intimação fora do horário, a lei me faculta. Atos processuais que podem ser praticados nas férias e feriados. Atenção! Cai uma pergunta na prova, assinale a alternativa correta. Quais dos atos abaixo podem ser praticados nas férias e feriados? Aí ele vai colocar lá uma série de coisas lá e você tem que marcar aqueles que são. Então, por exemplo, produção antecipada de provas pode ser praticada nas férias. O que seria a produção antecipada de provas? Tem uma velhinha que viu aquele acidente. A velhinha tá para bater o cacau. Você vai ouvir a velhinha antes que ela morra. Uma produção antecipada de provas. Ou uma pessoa que está muito enferma, né? Às vezes, antes dela morrer, ela dá aquele depoimento e aquele depoimento vai resolver aquele processo. Citação a fim de evitar o perecimento do direito. Nós já vimos numa outra aula que a citação válida, ela induz litispendência, faz litigiosa a coisa, né? E vai evitar o perecimento do direito, porque uma vez feita a citação válida, eu vou ter aquela suspensão ou daquele prazo prescricional. Logo, eu posso pedir uma citação para evitar o perecimento do direito? Posso. Arresto, sequestro, penhora, arrecadação, busca e apreensão, depósito, prisão, separação de corpos, abertura de testamento, embargo de terceiro, nunciação de obra nova e outros atos análogos. Vamos falar em cada um deles só para a gente recapitular. Nesse curso nosso de processo civil, nós já falamos em todos esses conceitos. Vamos recapitular então o arresto. O que é o arresto? Eu sou o credor e você
esta moça está belíssima no Facebook. Eu digo, meu Deus, uma solicitação da Brooke Shields. Eu olhei lá, não era ela. Né? Eu tive que atender porque eu pensei que fosse a Brooke Shields, mas não era ela. Eu sou credor e ela é devedora. E eu estou executando ela. E ela não quer me pagar. E aí ela coloca o bem nas coleguinhas, esse grupo aqui, que é o grupo das Pates, né? O grupo das Pates. Elas ficam aqui, colocam tudo um no nome da outra, ninguém sabe de quem é de quem, né? E aí eu então, para evitar esse problema, que sou credor, eu peço um arresto, que é uma cautelar que tem natureza acautelatória, com o objetivo de garantir que aquele bem dela possa ser futuramente vendido e pagar a minha dívida. Isso é um arresto. O sequestro. O casal está se divorciando, brigando pelos bens. O homem está dilapidando o patrimônio. Vai se pedir um sequestro daqueles bens, para que aqueles bens sejam sequestrados, se tornem disponíveis, para ao final no divórcio, depois que for feita a meação, eu poder então fazer a divisão dos bens. É melhor não mexer agora, deixa para depois. Por bem, o sequestro é para isso. Penhora. Na execução, a pessoa é citada para pagar a dívida em 24 horas, se não pagar, o oficial de justiça vai lá e penhora tantos bens quanto baste para execução. A arrecadação, que pode ser o exemplo do nosso inventário e partilha. Você vai inventariar, arrecadar os bens do decujus para dividir entre os herdeiros. Busca e apreensão, nós acabamos de ver o exemplo da busca e apreensão de uma criança, da busca e apreensão que o banco pode ajuizar contra ti se tu não pagares as prestações do carro que está em alienação fiduciária. Depósito, eu vou viajar para Salamanca, vou passar 2 anos lá fazendo doutorado, como é que ficam os bens que estão lá no meu apartamento? Como é que fica o meu carro? Como é que ficam meus bens móveis? Eu posso contratar um depositário público ou particular, deposito esses bens lá e depois eu, quando voltar do doutorado, em 2018, eu vou lá e digo, agora eu quero meus bens de volta. É um contrato de depósito. Prisão. Quais são as hipóteses de prisão civil? Somente o inadimplente de pensão alimentícia. Depositário infiel pode? Não. Separação de corpos. Uma ação de divórcio, né? Eu posso ter um pedido de separação que o casal não pode ter contato um com o outro, né? Abertura de testamento, no caso de falecimento, para o inventário e partilha dos bens. Embargo de terceiro, alguém se lembra dessa explicação do embargo de terceiro? Ela me deve, eu estou executando ela. Na hora que o oficial de justiça vai fazer a penhora, em vez de fazer a penhora do bem dela, faz uma penhora no bem da sua vizinha. A sua vizinha não tem nada a ver com a nossa relação credor e devedor. Ela, como uma pessoa que não tem nada a ver com a relação, vai entrar com embargo de terceiro. Ela não tem obrigação de ter o bem penhorado para pagar uma dívida que não é dela. E, finalmente, a anunciação de obra nova, que são aqueles exemplos que nós já demos, quando você tem um prédio sendo construído do teu lado e que aquela construção, devido ao batistaca, devido, enfim, aos operários, está prejudicando o bem que é vizinho ao bem da construção. E o objetivo da anunciação é evitar que a construção nova, que a anunciação de obra nova venha prejudicar, causar dano ao teu imóvel. Então, gente, são atos que podem ser praticados nas férias. E agora eu quero ver os atos que podem ser praticados e causas que correm durante as férias, né? Atos de jurisdição voluntária. Quem pode citar aí? Ato de jurisdição voluntária. Um exemplo. Curatela. Nomeação de tutor. O que mais? Alienação de ausência. Declaração de ausência.
né? São atos de jurisdição voluntária, podem ser praticados e correm durante as férias. Atos necessários à conservação de direitos cautelares, tutelas antecipadas, causa de alimentos provisionais. Você não pode parar e dizer, olha, o senhor está querendo alimento aí? Não, para aí que é férias, aí o senhor vai ficar sem comer durante as... Não existe isso. Alimento é uma coisa que corre durante as férias, somente até a concessão de alimentos provisórios, né? E aí o mérito pode ser julgado depois das férias, mas o alimento provisório é deferido durante as férias. Dação ou remoção de tutores. Tutor está dilapidando o patrimônio. Não, ele pode dilapidar nas férias também. Só vou julgar o processo depois. Não. Corre durante as férias, para evitar que o tutor dilapide o patrimônio do pupilo. Os processos, os do procedimento sumário. Nós já explicamos que o procedimento sumário vai morrer. Vai morrer. Vai ficar só o processo comum e o processo especial. Então não vai ter mais ordinário, sumário, não existe mais isso. Vai ser o comum e o especial, beleza? No novo Código de Processo Civil. Causas que a lei federal determinar, que podem ser e vão ser tramitadas durante as férias. Desapropriação, falência, né? Concordata. Na próxima aula nós vamos ver a parte 2 de atos processuais. Pergunto para vocês, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?